E chegamos ao fim, mais um ano se encerrando, grandes histórias construídas no futebol brasileiro. Eu sei que talvez o país tenha coisas maiores para se preocupar, mas se você quer se distrair um pouco, gosta de um futebol e quer relembrar os maiores acontecimentos do ano nesse esporte tão adorado, fica comigo nesse vídeo porque sim, vamos fazer uma retrospectiva em formato de top 10, né? Os maiores momentos do futebol europeu já foram relembrados ontem, se você não assistiu, tô deixando aí no card para você ver depois. E agora, já dando início, vamos falar sobre os aposentados. Assim como começamos o vídeo dos europeus, temos que falar sobre os nomes que se aposentaram no futebol brasileiro também. Então temos os irmãos Rafael e Fábio, que ficaram conhecidos no Manchester United. O Rafael se aposentou no Botafogo e o Fábio no Grêmio. Provavelmente eles conversaram ali e combinaram de se aposentar juntos, né? Eles que são gêmeos, pra quem não sabe. O Paulinho, após sair do Corinthians, também se aposentou. O zagueiro Gum, que fez história no Fluminense, se aposentou jogando no CRB. Rodriguinho, sem espaço no Cuiabá e há muito tempo sem jogar, também se retirou dos gramados. O Marcelo Moreno fez sua despedida no Cruzeiro, ele que é um cara bem reconhecido por aqui também. O Diego Souza, que passou por todos os clubes existentes no planeta, se aposentou no Sport. O André Balada parou de jogar no América do Rio de Janeiro. O zagueiro Felipe, ex-Corinthians e Porto, que estava no Forest, também parou. E pra fechar, tivemos o lendário Jeromel se aposentando no Grêmio aos 39 anos. E com certeza ele sai brigando entre os maiores ídolos da história do clube. E, passando para o nosso nono maior momento do ano, tivemos as contratações bizarras de gringos, que, cara, todo ano vem tendo no nosso futebol, né? Tivemos recentemente Luis Soares, Ramos Rodrigues e nesse ano foram algumas bem inusitadas também. Logo de início tivemos Bolasie no Criciúma, um rolê aleatório completo, o cara que jogou no Crystal Palace, um atleta congolês que estava sem clube após deixar o Swansea da segunda divisão inglesa, veio parar no Criciúma, assim, é a magia do futebol brasileiro, cara. Tivemos De La Cruz no Flamengo, que foi uma baita aquisição, ele jogou demais na temporada. Tivemos Memphis Depay no Corinthians, que é outra bizarrice também, no sentido de, cara, quando você imaginaria que veria o holandês Memphis Depay jogando no Corinthians, do total nada, assim, né? O cara no Barcelona até pouco tempo, Atlético de Madrid e agora aqui no Timão, né? Tivemos Jamal Lewis no São Paulo, um cara que estava no Newcastle e é da Irlanda do Norte, vindo jogar no São Paulo, e esse diferente do Depay não foi tão bem, né? Não virou titular nem nada, foi bizarro também, mas acho que o vencedor aqui é o Grêmio com o melhor substituto possível para Luis Soares, né? E eu falo de Martin Braithwaite. Cara, não tem como comentar isso de forma séria, o Braithwaite foi contratado pelo Grêmio, cara. O dinamarquês veio pra Porto Alegre jogar, que um cara que há pouco tempo estava no Barcelona também, assim, não tem como isso não ser um momento grandioso nesse ano. E ainda tivemos algumas voltas de brasileiros e outras transações marcantes também, como Thiago Almada e Luiz Henrique do Botafogo, Coutinho no Vasco, Scarpa no Galo, que foi anunciado em 2023, mas foi uma aquisição para essa temporada, o Cássio saindo do Corinthians para o Cruzeiro, Felipe Anderson do Palmeiras, e é isso. Passando para o oitavo maior momento do ano, temos o Galo vice-campeão. Pois é, eu comentei lá no top 10 de momentos do futebol europeu, mas vou reforçar aqui agora que quando nós falamos de maiores momentos, não necessariamente estamos falando de algo bom, né? De algo bonito para a torcida, e sim de momentos que mais marcaram a temporada, o ano do futebol. E com certeza os fracassos do Galo marcaram bastante. Talvez a torcida até tenha orgulho do time ter chegado na final da Copa do Brasil, da Libertadores, mas a verdade é que o Galo não tinha time para isso. Quem acompanhou de fora o ano todo viu que o Galo não tinha uma estrutura para chegar onde chegou, estrutura de time, né? Não tô falando de outro tipo de estrutura, assim, o elenco é bom, tem bons nomes, mas o esquema não era tão vistoso assim. O futebol apresentado não era dominante, não era impositivo, e a verdade é que poucos acreditam que foi possível o Galo chegar nessas decisões. Ele não foi favorito em nenhuma das duas. Na Libertadores ainda jogou os 90 minutos tendo um jogador a mais, o Gregory do Botafogo foi expulso logo no início, e mesmo tendo chegado nessas duas finais, o Galo entrou na última rodada do Campeonato Brasileiro correndo risco de rebaixamento. Sim, cara, é uma loucura completa, mas chegou nesse estado. Era bem difícil, né? Tinha que acontecer muita coisa errada pro Galo cair, mas tinha chance, e isso é uma prova de que talvez chegar em duas finais foi meio que uma mentira pra capacidade desse time. E agora só parando aqui rapidinho com o top pra te falar sobre a volta dela, da KB Prime. Pois é, meu caro, a KB Prime tá de volta e nós temos o retorno da nossa parceria aqui também. Pra quem acompanha o canal há mais tempo, sabe que eles estão fortalecendo a gente desde o início. E cara, se você não conhece a KB Prime, eu não tenho como ficar te falando muito aqui, perdendo tempo do vídeo explicando, então tô deixando o link da loja deles aí na descrição e comentário fixado. Dá uma olhada que com certeza vai ter algum manto lá que vai te chamar a atenção. As camisas deles são bem bonitas, de boa qualidade, e se você for comprar alguma, né, se você se interessar, utilize o cupom TRAVEATRAVE, o nome do canal por extenso ali, que isso vai te dar um desconto bacana em qualquer item da loja. Então é esse o recado de hoje, cupom TRAVEATRAVE, tudo junto, né? Se você quer me apoiar aqui com a produção de conteúdo, também pode se tornar um membro. Então bora voltar pro top, porque seguindo com o sétimo maior momento do ano, temos o Cometa Pedro. Cara,
cara, o que jogou o centroavante Pedro em 2024 foi piada. Assim, se alguém me contasse, eu acharia que era uma piada, um exagero, porque pra você ter uma ideia, ele parou de jogar em setembro, né? Ele se machucou e infelizmente perdeu o restante da temporada no início de setembro ali, e ainda assim ele chegou até a última rodada do Campeonato Brasileiro, sendo o artilheiro do ano. Pois é, ele foi ultrapassado pelo Yuri Alberto, mas você tem noção que o cara parou de jogar em setembro, no começo do mês, né? E mesmo assim, quase terminou como artilheiro do ano com 30 gols. É bizarro, assim, pra muita gente, ele sustentou sozinho o cargo do Tite no Flamengo, o time não vinha bem e ele resolvia, então Pedro merece estar aqui em sexto lugar. E temos uma nova joia do nosso futebol, a ascensão de Estevão no Palmeiras. Ele chegou na reta final do campeonato como artilheiro e assistente, isso tendo 17 anos, né? E o nível de atuação do Estevão, num Palmeiras que muitas vezes parecia desmotivado e apático, foi brincadeira. Ele jogou demais, ele é um cara que demonstrou estar pronto para muitos fundamentos, finalização, drible, visão de jogo, o que é muito difícil nessa idade, né? Ter uma visão de jogo muito aguçada e principalmente tomadas de decisões. E sim, isso é uma coisa que a idade é muito cruel, os mais novos sempre erram mais, e o Estevão ainda erra, é claro, mas ele tem decisões muito maduras para um cara de 17 anos. Então o acontecimento Estevão em 2024 foi muito grande. Ele já esteve presente nas convocações da seleção brasileira, não teve tantas chances, mas está no grupo e merece ser lembrado aqui. E chegando na metade desse nosso papo, temos a crise do Fluminense. Cara, assim como comentei sobre a crise do Manchester City, que curiosamente também foi o quinto momento mais marcante do futebol europeu, a queda do Flusão também foi muito marcante, porque assim, cara, era o atual campeão da Libertadores, que não perdia o elenco, né? Teve as saídas ali de André e Nino, mas o Arias, que estava cotado para sair, ficou, o Cano ficou, o Ganso, enfim, manteve a base, trouxe Renato Augusto, Thiago Silva no meio do ano e não só o time não conseguiu manter o nível de atuação de 2023, como definhou completamente e parecia outro grupo, assim, o Diniz foi demitido só um mês depois de ter o contrato renovado, foi uma crise completa, se afundaram e tiveram um risco real de rebaixamento durante toda a temporada, eles foram lanterna. E na quarta posição temos Flamengo, campeão da Copa do Brasil, e Last Dance do Gabigol. Ele não teve um ano brilhante, virou reserva, perdeu espaço no time ao passo que viu a ascensão do Pedro, ele nunca teve uma boa relação com o Tite, né, que foi o treinador do Flamengo durante a maior parte da temporada, mas com a demissão de Tite, a lesão de Pedro e com Felipe Luiz assumindo o cargo de forma interina, Gabigol ganhou espaço e foi decisivo mais uma vez, em mais um título, cara. E depois de vencer a Copa do Brasil pra cima do Galo, ele disse que sairia do Flamengo e deixou muitos torcedores tristes, mas também com uma sensação de ciclo encerrado. Ele teve uma baita despedida, uma festa gigante da torcida, mosaico, muitos cartazes de homenagem e agradecimentos, e ele marcou seu último gol pelo Flamengo. Foi uma baita história, ele está entre os maiores ídolos da história do clube. Pra muita gente, ele é o maior, né? Já superou o Zico, e o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil sendo um time superior, sabendo se defender muito bem, mas também achando espaços. Felipe Luiz conhecia o grupo e fez o feijão com arroz ali que tinha que fazer, e foi esse o nosso quarto maior momento, a duplinha Flamengo campeão com Gabigol decidindo e fazendo seu Last Dance. E abrindo o pódio como o terceiro momento mais marcante, temos a desgraça que se tornou a seleção brasileira atualmente. Tivemos uma eliminação vexatória para o Uruguai na Copa América, aquele episódio deplorável do Dorival fora da rodinha, e assim, não foi um vexame por ter perdido para o Uruguai, né, que é um bom time ali, mas sim pelo desempenho durante a competição. O Brasil não conseguiu fazer gol na Costa Rica, facilmente um dos três, se não o pior time do torneio, empatou com a Colômbia no jogo valendo a primeira posição do grupo e merecia perder até, assim, não conseguiu criar e também deu muitos espaços, e depois disso ainda teve empate com Venezuela, derrota pro Paraguai, e foi um momento muito marcante do ano, cara, muita gente xingando a seleção com desgosto, parando de assistir os jogos, muita gente falando que é a pior geração da história, que o país nunca esteve tão mal, e não é por acaso. O Brasil chegou a ficar em sétimo na classificação das eliminatórias, o que é um vexame, né, assim, a maior seleção do mundo ficando em sétimo nas eliminatórias sul-americanas, que é bem fácil, e isso fica marcado como um grande momento do ano, infelizmente não um momento feliz, mas entra na história sim e marcou 2024. E seguindo como segundo maior momento do ano, temos a volta de um brasileiro ao topo. Pois é, cara, Vinícius Júnior não venceu a bola de ouro, mas venceu o The Best agora no fim do ano, o prêmio da FIFA, né, para o melhor jogador do mundo. E mesmo ele não vencendo a bola de ouro, a maioria considerou ele como sendo o melhor jogador da temporada 23-24. Ele de fato foi muito decisivo no Real Madrid, na seleção brasileira ele foi péssimo, né, mas o mundo apreciou o Vinícius Júnior e teve muita polêmica quando ele não ganhou a bola de ouro, né, isso foi mais aqui no Brasil mesmo, muita gente se inflamou demais, digamos assim, começou a tratar outras pessoas com desprezo por qualquer crítica direcionada ao Vini, foi um assunto que gerou muitos e muitos debates, inclusive aqui mesmo nesse canal, e por isso, por toda essa movimentação que gerou, Vinícius Júnior fica como o segundo maior acontecimento de 2024, mas principalmente ele fica pelo lado positivo,
positivo, né, por ter trazido outra premiação individual para um brasileiro que não acontecia desde 2007 com o Kaká, uma premiação de melhor do mundo no caso. E bem, acho que a essa altura não é mais segredo qual foi o momento mais marcante do ano no futebol brasileiro, e não podia ser outra coisa que não a dobradinha histórica do Fogão. O Botafogo foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Foi uma história de redenção, eles estiveram muito perto de ganhar o Campeonato Brasileiro em 2023, estavam com uma vantagem grande e acabaram perdendo o título para o Palmeiras, ficando muito marcado aquele jogo em que eles abriram 3-0 e tomaram a virada de 4-3. O time foi alvo de piadas, pipoqueiros e tudo mais, muita gente saiu do elenco, né, muito jogador ali, o torcedor ficou muito machucado, mas nessa temporada foi um time mais coeso, né, pelo menos desde que chegou o Arthur Jorge, o time foi bem montado, foi disparado o melhor time do país, o mais impositivo, que controlava melhor o jogo e os adversários, teve muito investimento também, né, Thiago Almada, Luiz Henrique, que foi não só a contratação mais cara da história do clube, mas a mais cara do futebol brasileiro, e mereceram, cara, o Botafogo mereceu os 2 títulos, era o melhor time e a torcida merecia uma história como essa depois de sofrer o que sofreu em 2023. E talvez tenha sido até melhor assim, né, se tivessem vencido o ano passado, muita gente teria ficado, ou talvez até outros teriam saído do elenco, talvez o rumo do time seria outro, tudo seria completamente diferente em 2024, então foi da forma que tinha que ser. O Botafogo recompensou muito bem o torcedor com os 2 títulos mais importantes da história do clube e fica aqui o reconhecimento do maior acontecimento do futebol brasileiro em 2024. O Botafogo é o dono do ano e por esse vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado do conteúdo, eu já te desejo aqui um feliz ano novo, espero que você possa aproveitar com a família, desejo muita paz e saúde na sua casa e espero que você tenha gostado desse ano de Trave a Trave. Eu te agradeço muito pela companhia, foi o primeiro ano de existência do canal, né, e eu espero fazer muitas outras retrospectivas como essa, então se você vem acompanhando os vídeos e ainda não é inscrito, deixa sua inscrição para não perder nada que está por vir em 2025 aqui no canal, então um abraço e nos vemos no próximo ano de Trave a Trave.